Tá começando mais uma atualização semanal de notícias pra vocês. Começando com... Para! Que interessa? Essa é a introdução. Não? Sim, claro. Você esperava o quê? Diversidade. E por que eu ia fazer isso toda semana, Edmundo? Ué? Meu, que negócio sem graça. Perde a graça. Perde não. Não, tudo bem. Não é todo dia. É toda semana, uma vez por semana, na terça-feira, quando começa mais um Lock News, trazendo pra você informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E parece que chegando no finzinho de 2020, a gente vai conseguir sair do looping temporal, a gente não vai mais falar de falta de estoque, nem de placas de vídeo, nem nada do tipo, graças a um certo jogo que parece que tirou a gente de 2020 e mandou para um outro ano. Mas a gente vai falar isso depois, porque antes a gente vai falar de uma coisa completamente diferente. Sim, vamos falar da Nvidia, mas calma que não é placa nova, não por enquanto. A primeira coisa que a gente precisa expor hoje é a audácia da Nvidia, que busca mais do que vendas e reviews positivos. Parece que a gigante das placas de vídeo está buscando mais evangelizadores que mostrem como o Ray Tracing vai salvar o mundo. Não tá entendendo? Então calma. Bom, essa história começou quando a Nvidia mandou um e-mail pro pessoal do canal Hardware Unboxed, para quem não conhece, o peperaio australiano. Pensando bem, agora parece quase que eu tô falando de um passarinho, não, é o peperaio, só que australiano. Avisando que eles estavam fora da lista de canais que iriam receber futuras placas de vídeo Founders Edition, ou seja, as oficiais da Nvidia. A razão que a Nvidia deu para isso é que os caras passam muito pouco tempo focando em Ray Tracing e ficam só falando de performance em rasterização. E mais, o e-mail dizia que isso poderia mudar caso a linha editorial do canal tivesse alterações no futuro. No e-mail, o representante da Nvidia foi além, falando que canais como o Hardware Unboxed têm o benefício de conseguir placas de graça, enquanto os jogadores devem pagar, sem levar em conta o quanto um review qualificado pode convencer em vendas para a Nvidia. O outro tiro no pé é de que isso coloca em dúvida se a Nvidia já falou com canais para elogiar a RTX e sua performance específica com Ray Tracing. Depois do rolo todo e de vídeos do canal Linus Tech Tips e JZ2Cents que comentaram esse enorme problema do time GeForce, a Nvidia voltou atrás, pediu desculpas pelo ocorrido e disse que vai continuar a relação com o canal. O único detalhe é que o estrago já foi feito e expõe um lado da Nvidia que talvez muita gente não sabia que existia. E caso vocês queiram saber mais sobre a história, dá uma procurada no canal do Hardware Unboxed, que ele já soltou um vídeo explicando o que aconteceu e falando sobre a resposta da Nvidia. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse posicionamento da Nvidia? E caso vocês queiram saber, isso aconteceu só com as relações públicas da Nvidia nos Estados Unidos. Aqui nós não tivemos nenhum tipo de comunicado em relação a esse ocorrido, o que parece ser uma coisa positiva aparentemente. Então deixa aí nos comentários. Mas para não falar de Nvidia, a gente vai falar de Nvidia, mas a gente vai falar de placas de vídeo da Nvidia. Eu sei. Já tem bastante, mas vai ter placa uma hora. Pois é, falando da Nvidia, ela tá vendendo muito bem suas placas que fizeram muito mais sucesso do que o Windows 95, mas parece que ela nunca tá satisfeita e pode ter mais placas vindo por aí. E não é pouca placa, é tipo muita placa. Depois de lançar a RTX 3060 Ti, antes mesmo de uma 3060, muita gente ficou se perguntando se não teria a versão normal da 3060, e parece que vai ter sim. Segundo os dados de novos drivers da HP, a Nvidia deve lançar em breve os seguintes modelos: a RTX 3080 Ti e a RTX 3070 Ti, duas versões de RTX 3060 e uma RTX 3050. Achou pouco? Bom, além das versões para desktop, ainda tem as versões para notebooks. O driver da HP tem informações e suporte para algumas dessas placas para notebooks, incluindo uma 3070 Ti e uma 3060 para os portáteis. Vamos ver se eles vão conseguir fabricar tudo isso de placas de vídeo ou se vai ser só mais um lançamento no papel ou só para os cambistas. Mas falando em vacilo, quem também vacilou foi uma certa empresa. A CD Projekt Red finalmente se livrou dos memes sobre o atraso de Cyberpunk 2077, e agora ela tem que tolerar os memes questionando se o game vai ficar bom até 2077. O jogo saiu todo capenga e não tem um único jogador que não reclamou de bugs, e parece que o jogo só está bonito para quem tem um PC com RTX. Mas o pior é a galera do PlayStation 4 e o Xbox One, que pensou que ia viver num filme tipo Blade Runner e tá jogando um game que parece um GTA em primeira pessoa com alguns neons e gráficos de PlayStation 2. A CD Projekt já falou que visualmente não tem o que fazer nessas plataformas, mas ela prometeu corrigir os bugs. Em uma carta para os consumidores, a CD Projekt pediu desculpas pelos vacilos e que vai corrigir o jogo até fevereiro, ou seja, só aguentar uns 60 dias e vai dar para curtir o jogo. Vale dizer que o jogo já recebeu um patch nos consoles da geração passada e vai receber outro update nessa semana, mas é difícil refazer todo o game, né? E para quem se arrependeu e não quer esperar, a CD Projekt
vai reembolsar a galera. É fácil oferecer essa opção num game que vendeu 8 milhões de cópias na pré-venda e já teve todos os custos de desenvolvimento compensados. Pelo visto, esse tempo todo para corrigir o jogo é para dar uma folga pra galera torrar a grana no Natal, né? Agora, se o que você quer mesmo é jogar Cyberpunk 2077 numa boa qualidade, talvez você devesse conferir essa mensagem do nosso anunciante. E mais rápido do que a mensagem do nosso anunciante é... Vocês sabem. Sabe não? Sabe. As notícias rapidinhas. E voltando pro papo de Cyberpunk, mesmo pra quem é da Master Race e tem um AMD Ryzen, o game não tá aquelas coisas. Usuários e reviewers relatam que o jogo não detecta os núcleos lógicos das CPUs da AMD, ou seja, o SMT. Isso tá prejudicando o desempenho. Alguns usuários já estão fazendo tutoriais para melhorar a situação, já que a CD Projekt não fez nada a respeito. Nos processadores Intel, o jogo funciona normal. Vamos ver se eles corrigem mais esse problema do game, né? E olha, os números expressivos do Cyberpunk se devem em grande parte ao PC, que teve 59% das pré-vendas feitas para os gamers de computador, sendo o jogo que bateu recordes como o título com melhor lançamento no PC. Ou seja, a culpa da pré-venda não é dos consoles, é de vocês do PC. E agora? O mais curioso é que nos dados da CD Projekt conta que 26% das pessoas compraram mídias físicas, algo curioso principalmente no PC, em que poucas pessoas usam drives de DVD e Blu-ray. Outro detalhe, quando o jogo é comprado na Steam, apenas 80% do dinheiro vai para desenvolvedor, ou seja, quem se deu muito bem foi a Valve. E agora um momento de tristeza, nessa semana morreu o professor Norman Abramson. Talvez você não faça ideia de quem foi Norman, mas saiba que se não fosse por ele, você não estaria vendo esse Lock News no Wi-Fi do seu celular. Professor da Universidade do Havaí, Norman Abramson foi o pai das redes sem fio e foi o pioneiro ao demonstrar uma rede sem fio publicamente, a AlohaNet. Então pressione F para prestar respeitos para mais um grande nome da tecnologia que nos deixa. E enquanto a AMD esbanja nas CPUs, a Intel faz o que pode na sua litografia de 14 nanômetros. Dessa vez, temos especificações completas do novo i9 11900K. Os dados foram publicados por David Beppel no Twitter, que revelou que a CPU tem 8 núcleos, 16 threads, 16 MB de cache L3 e alcança o clock de até 5.3 GHz no single core e 4.8 GHz em todos os núcleos. O curioso é que são configurações parecidas com as do i7 10700K. Vamos ver o que a Intel vai fazer de magia para conseguir melhor performance. A vacinação para acabar com o malware humano está começando nos Estados Unidos, mas a vacilação do governo russo queria molhar os planos e afetar o inimigo de longa data. Segundo a Reuters, hackers contratados pelo governo da Rússia invadiram dados dos Estados Unidos durante a administração do Obama, e agora eles conseguiram hackear novamente e obter acesso a conversas internas durante meses sem ninguém saber. Os caras usaram um método sofisticado e quebraram códigos da Microsoft. O governo americano ainda não acusou ninguém e não disse o que vazou, mas com certeza vai dar treta. Pensando na galera que começou na informática lá na época do Pentium 100, que era top de linha, a montadora Origin PC lançou uma linha chamada Rest Mod, que traz um visual que copia máquinas antigas. Por fora, o gabinete Corsair 4000D na cor bege tem adesivos que imitam as unidades de disquete, CD e até o botão turbo. Por dentro, esse PC tem um i5 10400, 16 GB de RAM e uma GTX 1660 Ti. Uma configuração que custa mais de $2.000 e limitada para 50 unidades. Pena que é tudo falso e não vale o preço, né? E a Electronic Arts pode estar prestes a dominar o segmento de jogos de corrida. A EA anunciou essa semana que fez uma oferta de $1,2 bilhão para comprar a Codemasters, que é a desenvolvedora de jogos como Dirt, Grid, Project Cars e Fórmula 1. Vamos ver se a Take-Two supera esse lance, já que esses tempos ela tinha oferecido 970 milhões pela Codemasters. Se a EA fechar a compra, ela vai unir essa penca de games com Need for Speed e concorrer forte com Forza da Microsoft e Gran Turismo da Sony. Mas se o Robson tivesse feito a compra da DLC da EA, ele teria descoberto que a compra já foi confirmada. Com a chegada do PlayStation 5 era só uma questão de tempo até a gente ver jogos usando o poder do Ray Tracing no console, e a novidade já chegou no jogo do Miranha Miles Morales. A Isomaniac Games anunciou um update de apenas 262 MB que adiciona o modo de desempenho com Ray Tracing, que roda 60 frames por segundo. Eles não divulgaram a resolução, mas a galera tá elogiando online. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Sony garimpando o dinheiro dos gamers.
Mesmo que 2020 tenha sido um ano ruim no mundo todo e em tipo quase todos os setores, parece que a galera não deixou de comprar seus games. Prova disso são os recordes de vendas de consoles nos Estados Unidos e o recorde de dinheiro que a Sony fez com o PlayStation 5, sendo o maior lançamento de todos os tempos. Sim, no ano em que faltou estoque de tudo e quase não teve PlayStation 5 aqui no Brasil, a Sony conseguiu atender bem a demanda nos Estados Unidos, que é onde vende de verdade, né? Segundo os dados da NPD, só em novembro as vendas de consoles totalizaram 1,4 bilhão de dólares. Curiosamente, o PlayStation 5 não foi o videogame mais vendido no mês passado. Quem levou a taça foi o Nintendo Switch, que vendeu 1,3 milhão de consoles por lá. Só que o PlayStation 5 é mais caro e por isso foi o lançamento mais bem sucedido, tendo passado o Nintendo no montante de dólares. Na real, o PlayStation 5 superou o antigo detentor do recorde, que era o PlayStation 4 lá em 2013. A Sony também levou a melhor com as vendas de DualSense, que foi o acessório mais vendido do mês. A Microsoft não fez feio, mas mesmo combinando números do Series X e do Series S, ficou atrás da Sony. E só para ter uma ideia do tamanho desse mercado, as vendas de games já passaram de 38 bilhões de dólares, um total que supera em 7 bilhões o dinheiro feito em 2019. Pois é, parece que o pessoal lá ainda tá cheio de grana, mas se você não tá com muito dinheiro e quer fazer um up no seu PC, talvez você devesse conferir essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é o Mouse Gamer Hair Dragon Storm Elite. É aqueles mouses leves, cheios de furinhos e com desempenho top. De R$ 335,99 ele tá saindo por apenas R$ 249,98 usando o cupom LOCKNEWS. Ah, e usando o cupom LOCK20OFF você consegue 20% de desconto em outros produtos no site. E caso você esteja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, não se esqueça de usar o cupom e clicar aqui no nosso link na descrição. Pode ficar tranquilo que o link é seguro. E por falar em links, mas que não são muito seguros, hoje o programa foi dedicado para Cyberpunk 2077, hein? Também com tanta bomba tinha que ser o assunto do momento mesmo. E dessa vez a notícia é de que o game acarretou até numa conta gigantesca do YouTube no Brasil sendo hackeada. Foi o canal Ei Nerd, que tem mais de 10 milhões de inscritos. Calma, o jogo e a CD Projekt Red não tem nada a ver com a história, mas vocês já vão entender. No fim de semana o canal mudou o nome para Ripple Foundation e começou a transmitir uma live de criptomoedas. Os inscritos não entenderam nada, mas tinha quase 50 mil pessoas vendo a live dando muitos likes. Depois, Peter Jordan, o dono do canal, soltou um tweet alertando o YouTube Brasil que o canal tinha sido hackeado. E aí vem a explicação do Cyberpunk. No vídeo enviado para o canal Peter Aqui, o apresentador revelou que o golpe começou quando a suposta desenvolvedora entrou em contato com a equipe comercial do canal para oferecer um teste privilegiado do game. Os caras do comercial aceitaram a ideia e enviaram um arquivo executável para o sobrinho do Peter Jordan, que autorizou a instalação no seu computador principal para ver se o jogo rodava. Apareceu uma mensagem de vírus, ele disse para o sobrinho que podia liberar, pois a desenvolvedora era confiável. E aí, meu amigo, aí tava feito o estrago. Com isso, os hackers conseguiram acesso a todas as contas que estavam logadas no computador, que inclui tanto Ei Nerd quanto outros canais do Peter Jordan, que também tem milhões de inscritos. O Zangado sofreu do mesmo tipo de ataque usando o mesmo jogo por coincidência. E fica aqui uma dica muito importante para quem já foi idiota e caiu no golpe. Não salve suas senhas no navegador. Eu sei que parece muito seguro, mas acredite, o Google está cagando para suas senhas, então não salve nenhuma senha no seu navegador. E claro, não clique em links suspeito. Segue aquela lógica de quando a esmola é demais, provavelmente a esmola... Eu não sei se esse é o ditado, é isso? Não lembro. Sei. Se a esmola é demais, eu acho que nenhum mendigo nunca recebeu esmola demais. Acho que qualquer esmola é sempre... Deixa pra lá. Tá bom. Esquece, isso não tá levando a nada. E falando em jogo grande que deixou muita gente animada, vamos ver os jogos que bombaram em 2020. Pois é, 2020 tá chegando ao fim e com isso é hora de relembrar os melhores jogos do ano e descobrir qual foi o game mais marcante de 2020. Ao menos na opinião do júri do prêmio The Game Awards. E dessa vez eles escolheram o jogo Último dos Americanos 2. Também conhecido como The Last of Us 2, ou The Last 2, como o título do ano. Os caras decidiram que ele merecia 7 prêmios, que foram os seguintes: Jogo do Ano, Melhor Edição, Melhor Narrativa, Melhor Design de Áudio, Melhor Inovação em Acessibilidade, Melhor Jogo de Aventura e Melhor Performance para a atriz Laura Bailey, que interpretou a Abby. Não a Abby, a Abby. Esquece. Outras menções vão para Among Us, que levou de melhor mobile e melhor multiplayer. Hades, que conquistou o melhor indie e melhor jogo de ação. Ghost of Tsushima, que levou de melhor direção de arte. E, pasmem, No Man's Sky, que ganhou como melhor jogo em progresso. Talvez por ter se reinventado, né? Ou por estar sempre em progresso. Mas digam aí o que vocês acharam da premiação. Vocês acham que o The Last 2 realmente merece todos esses prêmios? Ou vocês acham que outro título que estava lá indicado merecia também algumas premiações? Deixa aí nos comentários.
Mas, se você não quer jogar nenhum dos games do ano, na verdade, se você não quer pagar por nenhum deles, você deveria conferir essa dica de games gratuitos. Você pode ficar ligadão nessa dica da Epic Games Store, que, como sempre, tem jogos na faixa. Nessa semana tem Pillars of Eternity, a versão definitiva, e Tyranny Gold Edition. E muita atenção nessa hora que vem notícia bombástica para encerrar o programa e derrubar os servidores da Epic. A partir do dia 17 de dezembro, por 2 semanas, a Epic vai oferecer um total de 15 games de grátis. Quais jogos serão? Eu não sei. Eu também. Mas de graça nem dá pra reclamar, né? Como dizem, de graça até ônibus pro lugar errado. E fiquem ligados porque os rumores dizem que pode ter um Horizon Zero Dawn. Mas deixa aí nos comentários qual game vocês acham que vai entrar, qual que é o game mais bacana que vocês estão esperando e que estão torcendo pra entrar aí na lista de games gratuitos da Epic. Deixa ali nos comentários. Aqui embaixo, aqui, isso. Bom, já que você vai descer por ali, aproveita, já clica ali no like, deixa um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho, porque toda terça-feira, sabe o que acontece? Sabe não? Porra. Eu vou dar um tempo pra você pensar. O que acontece toda terça-feira? Lock News! Exatamente. Pensou certo.